Entende isso para entender melhor, é o que nós fizemos aqui hoje. Hoje, quando nós levantávamos nossas mãos, nós cantávamos, nós adorávamos, nós salmodiávamos e proclamávamos uma palavra, nós estamos adorando ao nosso Deus. A festa dos tabernáculos, ela simboliza várias coisas, tá? Pode passar, Sérgio. E para começar, eu queria só exemplificar o que os judeus eles estão comemorando nessa época. Então, no primeiro dia do mês de Etanim, que o calendário judaico é diferente do nosso, né? O nosso é o calendário gregoriano, que veio ali no tempo dos romanos, né? Os romanos que estabeleceram esse calendário. E agora nós estamos comemorando nesse período de final de setembro e começo de outubro. Varia o calendário, tá? Nunca bate exatamente com as datas do nosso calendário. Então, primeiro foi a festa das trombetas, que aconteceu inclusive essa semana. Foi comemorada do dia 2 ao dia 4 do pôr do sol. Por que do pôr do sol, gente? Porque lá o horário começa no horário nosso, que é às 6 da manhã. Essa é a hora zero dos judeus. Então, por isso que as Bíblias mais antigas, elas falam, Jesus morreu na hora nona, né? Acho que foi. Na hora nona. A hora nona seria o horário das 3 horas da tarde. Isso, das 3 horas da tarde. E às 6 horas da tarde seria o último horário, que é às 12 horas. A partir disso, o período da noite eles chamam de vigílias. Então tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vigília, tá? Que vai até o período das 6 da manhã, que daí inicia novamente. Então por isso que lá eles comemoram das 6 horas da tarde de um dia até as 6 horas da tarde do outro. No caso, 2 dias até as 6 horas da tarde do segundo dia. Foi a festa das trombetas, que é chamado de Rosh Hashanah, e que tem o significado de cabeça do ano, porque hoje o ano judeu ele inicia ali no mês de Etanim, tá? Mas esse é o ano civil. O ano religioso instituído pela Bíblia começava no mês de Abib, tá? Que é a ordenança de Deus, que é o que importa para nós. É só para contextualizar. Então seria o primeiro dia do ano. Eles viram o ano na festa das trombetas, diferente da gente. No 10º dia do ano, ou seja, no 10º dia de Etanim, eles comemoram o dia da expiação e da purificação, que vai acontecer essa semana, que é o dia do perdão. Eles ficam durante 10 dias se arrependendo, se lamentando. São dias assim de muita contrição de coração para esse dia do perdão, que é o Yom Kippur. E ele nesse ano vai ser comemorado do dia 11 ao pôr do sol do dia 12. Então, do pôr do sol do dia 11 ao dia 12. E o 15º dia, eles comemoram a festa dos tabernáculos, ou das tendas, que é o Sukkot, ou Sukkot. Tabernáculos, que também é chamado de habitação temporária, ou cabanas temporárias, tá? Então, por quê? Porque nesse período da festa dos tabernáculos, os judeus eles se deslocam, eles saem das suas casas para habitar em cabanas, em tendas. Por que eles fazem isso? Para memorizar o tempo de dificuldade que eles tiveram no deserto, os 40 anos que eles viveram no deserto, em que no meio do deserto tinha aquela primeira imagem que tinha o tabernáculo e em volta as pessoas habitavam durante 40 anos em tendas. Então é para lembrar esse período que eles viveram, em que o Senhor deu a provisão dele para eles serem salvos e libertos. Então vai ser 7 dias de festa, mais um dia de assembleia solene. Ou seja, são 8 dias. Esse último dia da festa, que é a assembleia solene, é o dia mais importante da festa. Nós vamos falar também por quê. Tá? Pode passar. Bom, então alguns significados espirituais. Eu vou pedir aí para que abram nesses versículos, tá? Então, primeiramente em Êxodo 23:16.
Eu vou lendo, se alguém abrir, achar antes, pode ler também, tá? Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Essa festa inicialmente também foi chamada de festa das colheitas, porque era o período em que eles colhiam o trigo, e a cevada. Então era uma festa de comemoração da colheita. Esse é o significado natural. O significado espiritual também vai ser falado, o que é essa colheita para os nossos dias. Então, o encerramento da colheita. As ordenanças de como celebrar a festa. Ofertas e sacrifícios em Números 29, 12. Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis a festa ao Senhor. Então, como foi falado, Santa Assembleia, e não façam, convoquem uma Santa Assembleia e não façam trabalho algum. Eles não deveriam fazer trabalho nenhum nesse período, tá? Próximo. Habitar em tendas durante a festa, conforme foi falado, Levítico 23, 40. Quem achar pode ler. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. Por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. 42 também e 43. 42. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam que as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Reparem que eles dizem que eles deveriam apanhar os melhores frutos da árvore, folhagem de tamareira. Nada que eles apanhavam das árvores eram coisas quaisquer, eram do melhor. Por quê? Quando você faz uma oferta ao seu Deus, você oferta, você vai de mãos vazias para o seu Deus, você vai com uma oferta que é cheia de problemas, ou com uma oferta que ela tem ali uma maçã, por exemplo, eu vou ofertar ela e a maçã está estragada. Quando você vai para o seu trabalho, você entrega o seu melhor? O que você faz quando você está diante do seu Deus? Você entrega o seu melhor? Então está aí mais uma ordenança. Festa de alegria. Sim, Betina? Sim, muito bom. Festa de alegria com filhos e filhas, até os estrangeiros devem participar. Deuteronômio 16, 14. Já achei aqui, ó. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e suas filhas, os seus servos e suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Então aqui já tem uma figura de que naquele tempo, mesmo que as ordenanças eram para os judeus, essa festa era para ser celebrada inclusive com os estrangeiros. A palavra do Senhor na festa dos tabernáculos se abre para todos e não somente para um povo específico, tá? Então, mais uma coisa, alegrem-se, se alegrem, comemorem, celebrem com seus filhos. Os filhos é importantíssimo, as crianças participarem, as crianças celebrarem, as crianças dançarem, cantarem diante da presença do Senhor e sentirem sim a presença. A palavra fala, porque das tais é o reino dos céus, deixai vir as minhas criancinhas. Jesus falou isso. Ele não impediu as crianças de virem até Ele. Então, devem sim ser celebrada essa festa, deve ser ensinado que as crianças devem estar participando. E é uma festa de alegria, com danças, com júbilo ao Senhor.
Bom, pode ir para a próxima. Festa de adoração. Nós vamos ler agora um trecho de Neemias, tá? Neemias 8. E nós vamos explicar o que eu falei aqui no começo, o porquê dessa festa ser uma festa de adoração. Na verdade, as três festas, os três períodos festivos eram períodos que deveriam ser de adoração a Deus. O que é adoração? Nós já falamos algumas vezes aqui, né? Adoração é um estado de espírito, mas é um estado de devoção, de entrega completa do seu coração, da sua vida a Deus. E ela é expressa de diversas formas. Uma dessas formas é cantando, outra dessas formas é se ajoelhando, é orando. Tudo isso é adoração. O que mais que Deus quer de cada um de nós? O que mais Ele quer? Ele quer que nós realizemos obras, Ele quer que nós trabalhemos para Ele, Ele quer que nós venhamos, não sei se a palavra certa é essa, que nós possamos vir à sua congregação ou a outra igreja que seja, mas estejamos todo sábado aqui na igreja. É isso que Ele quer? Também. Mas o que Ele mais quer é a nossa adoração a Ele. Ele quer que nós adoremos a Ele. E aqui em aqui em Neemias, Esdras e Neemias celebram a festa de adoração. Então, a partir do 2, eu vou ler esse daqui também, que é um pouquinho maior. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o mês de Etanim, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia. Quando ele diz a lei, seriam as Escrituras, o que eles tinham até então, porque eles não tinham todas as Escrituras. Então ali era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Provavelmente eles leram a Deuteronômios, tá? Que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Aí, indo aqui para o 5, Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor com o rosto prostrado em terra. Essa é mais uma forma de adorar. Você se prostra com o seu rosto em terra. Isso não é uma regra. Eu só adoro quando eu estou com o rosto em terra, mas isso é um sinal de devoção a Deus. Você está reconhecendo a soberania e o reino dele quando você faz dessa forma, assim como outras também. O 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro. Pois o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Deus, na forma de Jesus, mas ainda é um Deus festeiro. É um Deus festeiro. Vamos tirar toda aquela coisa antiga da nossa cabeça, de que nós temos que ser todo aqui, chegar aqui diante da presença de Deus, vir aqui todo boladinho, tudo bonitinho e... Oi? Com a cara triste, amarrada. Claro que nós temos nossos momentos de arrependimento, de contrição de coração, mas Ele quer que nós nos alegremos. Não há nada melhor do que a presença do nosso Deus. Nós temos que nos alegrar. Então, comam e bebam do melhor. A alegria do Senhor os fortalecerá. Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Quem que levanta
todo dia da sua cama e fala: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Vocês têm noção que a partir do momento que você fizer isso, você vai mudar todo o seu dia? Aqui você consagra o dia que você acorda. O que você faz todo dia de manhã na hora que você acorda? Já acorda atrasado, meio desesperado, ansioso? Não? A expressão das crianças é fantástica, porque as crianças elas têm muito para ensinar para a gente do que nós devemos ter no nosso dia a dia. Sem as preocupações. Se você está entregando o seu dia a Deus, você pode ter esse dia aqui na maior tranquilidade, que todos os problemas, todas as circunstâncias que vierem sobre o seu dia, nada vai te abalar e nada vai te derrubar, porque se você está debaixo do propósito que Deus colocou para a sua vida, você vai vencer. Aliás, você já venceu. Porque Ele venceu por você, não é você que vence, é Ele que vence, e Ele já fez isso lá na cruz dele. Então, um filho de Deus não deve se preocupar, não deve ficar ansioso diante das coisas de Deus. Eu sei que a nossa natureza nos leva a isso, a natureza humana, mas a natureza de Deus, ela está aí disposta para nós. Implantemos essa natureza em nossas vidas e vivamos isso todos os dias da nossa vida. Nós determinamos isso com a palavra que sai da nossa boca. Não crie dias ruins, crie dias bons. 16 a 18, para terminar. Então o povo saiu e trouxe ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos pátios do templo de Deus e na praça junto às portas das águas, que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Pulando para o 18, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Essa festa de adoração foi celebrada lá como uma figura, uma mostra de como nós devemos celebrar nesses dias. Diante de todo o Antigo Testamento, fala-se pouco da festa dos tabernáculos. Fala muito da festa da Páscoa, né? Mas fala-se pouco da festa dos tabernáculos. Mas aqui eles, diferentemente do que eles geralmente celebravam, eles celebraram a festa dos tabernáculos nesse período que eles tinham acabado de voltar da onde? Do exílio babilônico. Eles ficaram durante 70 anos exilados na Babilônia, fora do país de origem deles. Então eles estavam se alegrando por ter voltado para a terra deles, a terra que Deus tinha prometido a eles como herança. Bom, o reinado do Messias, ou seja, de Jesus Cristo, todas as nações subirão a Jerusalém para adorar o Rei na festa das cabanas. Somos a casa de Deus. Hebreus 3:6. Então vamos lá para Hebreus 3:6, se alguém puder abrir, e eu vou abrindo em Zacarias 14:16 e 17. Quem abrir em Hebreus pode ler. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Amém. Maravilhoso isso, né? Antigamente, Moisés levantou um tabernáculo, conforme foi mostrado. Esse tabernáculo era o local de adoração a Deus. Depois, Davi levantou outro tabernáculo, tá? E esse tabernáculo, que foi o que mais agradou a Deus, também era um local de adoração a Deus. Depois, o templo de Salomão, que foi o mais belo, e depois foi reconstruído. Esse templo era onde estava a adoração, através do quê? Do símbolo da Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus.
Por que não existe mais isso? Por que não existe mais esse templo? Por que não existe mais a Arca da Aliança? Muitos dizem que a Arca da Aliança está por aí em algum lugar, que ela se perdeu na história e alguém guarda 7 chaves. A presença de Deus ainda está na Arca da Aliança? A presença de Deus está nos templos vivos, que somos nós. A partir de Jesus Cristo, a presença de Deus começou a habitar em nós, permanentemente. Permanentemente. A todo aquele que nele crê. Ele tem o direito de ser chamado Filho de Deus. E a presença dele começou a habitar em nós. Nós somos esses templos, conforme Hebreus falou. E conforme Zacarias fala, profeticamente, né? Zacarias 14. Então, 16. Então, sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Vocês veem que ele fala que vai subir ano após ano. Ele não fala a festa da Páscoa, ele não fala a festa de Pentecostes. Ele fala a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Aqueles que não adorarem, que não subirem para adorar a Deus, a festa das cabanas, a chuva não virá. O que é a chuva? A chuva é tudo aquilo que Deus traz de bênçãos para os seus filhos. O simbolismo dessa chuva é as bênçãos. Quem está aguardando desesperadamente por chuva nesses dias? Jesus amado, precisamos de chuva em Araraquara, em Ribeirão Preto, né? No estado de São Paulo, no Brasil inteiro. Nós necessitamos. A água da chuva, ela muda o ambiente, ela deixa, inclusive aqui eu já vou dar um spoiler aqui, tem a Anne, que é bióloga, mas tem outro biólogo aqui também, tá? Então, se eu falar besteiras aqui, qualquer coisa, pode corrigir. Mas a água da chuva, ela faz com que o ambiente ele fique mais belo, o ambiente ele fique frutífero. Local que não chove, você vê seca, você vê deserto, você vê depressão. Fica estéril, né? Oi? Fica estéril. Você vê esterilidade. Local em que chove muito, você vê abundância, você vê frutos, você vê verde. Com Deus é a mesma coisa. Quando chove das bênçãos de Deus, você vê abundância, você vê fertilidade, você vê frutificação. Se você não recebe a chuva de Deus, se não há chuva, você vive em trevas, em deserto, você vive em seca. E pode ir, Celina. Bom, a colheita, então, já que nós falamos sobre isso, a colheita é a manifestação de Cristo. O Senhor abençoará toda a colheita. Então nós vamos aqui para Deuteronômios 16:15. Se alguém puder abrir para mim em Deuteronômios, e pode ler, tá? Diz: 7 dias celebrareis a festa do Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Então essa é a festa da colheita. Ela é a festa da colheita porque ela acontecia exatamente no final da colheita do ano. Eles deveriam colher os frutos, os últimos frutos do ano, nesse período, os judeus, e após esse período, eles não colheriam mais nada, tá? Então era a última colheita. Qual que é o significado espiritual dessa colheita para nós? E aqui nós vamos em Mateus
13, quando Jesus fala a parábola do joio e do trigo. Então vou ler rapidamente aqui. Jesus me contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Quem já viu como que acontece quando você semeia o trigo? O trigo, ele cresce e aí vem o ceifeiro, ceifa aquele trigo, depois tem todo o processo que é feito para que aquilo vire farinha, né? E só que junto com o joio pode crescer essas ervas daninhas que são chamadas de... Junto com o trigo, pode crescer essas ervas daninhas que são chamadas de joio. O joio não produz alimento, o joio não é bom, o joio atrapalha o trigo, ele sufoca o trigo. Os tempos em que nós estamos vivendo... E ele é muito parecido com o trigo. Os tempos em que nós estamos vivendo tem tudo a ver com esse joio e esse trigo. Os filhos da luz, os filhos de Deus, aqueles que entregam, não são necessariamente aqueles que estão ali na igreja, não, mas aqueles que entregam sua vida a Deus, esses são o trigo, e o joio é os que estão no mundo. E Jesus, ele explica isso. Ele diz no 36: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Então quem semeia essas sementes é o próprio Cristo. Ele semeia essas sementes. A boa semente são os filhos do reino. Então as sementes boas são os filhos de Deus, aqueles que entregam sua vida a Deus, aqueles que querem e amam o seu reino e a sua verdade. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos ouça. Nós temos uma vida que muitas vezes não é muito fácil para nós. Nós passamos por problemas, por dificuldades nesse mundo, mas a nós é prometida a herança eterna, a herança do reino dos céus. E nós estamos semeando isso através do que nós temos feito com a nossa vida. Nós temos buscado a Deus, nós temos entregue a nossa vida a Deus. Então, a partir do momento que eu começo a entregar a vida ao meu Deus, Ele começa a semear. Aliás, Ele já semeia desde antes, mas Ele começa a fazer você crescer como um trigo, até que você dê frutos. E no tempo do fim, esses tempos perversos que a gente tem vivido, que tem sido implantado tantas coisas nas escolas, que tem sido falado tanto nessas escolas sobre coisas contra a família, que tem sido falado tantas mentiras sendo implantadas na mente dos nossos filhos, nós estamos crescendo junto com esse joio.
mas Deus não falha na promessa dele. Ele não falha. Nós seremos colhidos, armazenados e estaremos junto com ele no reino dos céus. Amém. E todo o joio será queimado, extirpado deste mundo. Amém? Amém. É a oportunidade de sermos filhos da luz, filhos do nosso Deus. Beleza. Deu para entender sobre a colheita? Esse tempo da colheita. Então, por isso, a festa dos tabernáculos é um tempo de colheita. Ele está colhendo os frutos que foram semeados nas nossas vidas. E aí o Paulo até leu alguma coisa hoje no começo da reunião, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Jesus se manifesta aos que têm sede durante a festa dos tabernáculos. E aí nós vamos entender o que tanto foi falado sobre a água da vida, sobre a sede. Então João 7, onde é único texto, o único momento em que fala da festa dos tabernáculos no Novo Testamento, na vida de Jesus. Lembrando que o período do ministério de Jesus foi de 3 anos, né? E durante esses 3 anos, Jesus, antes, ele viveu 33 anos, né? Durante 30 anos, ele não se manifestou ainda para as pessoas, apesar de ter algumas histórias dele ali, mas ele ainda não iniciou o ministério dele. E após ele iniciar o ministério com 30 anos, durante 3 anos, é tudo que acontece nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E João, ele traz a festa dos tabernáculos no tempo de Jesus. E ele diz, João 7, então, o 2. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, os irmãos de sangue, inclusive de Jesus, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz? Existem algumas ondas teológicas, né, que falam que não seriam os irmãos, né, mas provavelmente eles eram filhos de Maria também. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Então os irmãos de Jesus não criam nele ainda, e eles estavam provocando Jesus, porque eles não criam que ele era esse Messias prometido, Filho de Deus. Então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. O que é esse tempo certo que ele fala? É o tempo da crucificação e da perseguição em relação a Jesus. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa e ainda não subirei a esta festa, porque para mim não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Só que hoje o mundo nos odeia. O mundo odeia o Evangelho de Deus. O mundo odeia o Evangelho de Cristo. Porque eles ainda não odiavam porque ele estava só em Jesus Cristo. Depois da morte, crucificação e ressurreição dele, o mundo passou a odiar-nos. Porque Cristo começou a habitar em nós. E o mundo não consegue viver com os filhos da luz. Porque luz e trevas não conseguem ficar no mesmo ambiente. A luz dissipa as trevas. A luz acaba com as trevas. Os filhos da luz, que a luz é o próprio Deus, os filhos da luz, eles não conseguem permanecer nas trevas. Não dá. Se existem trevas, se existem problemas naqueles que são luz, e como todos têm problemas, têm dificuldades, a luz vai fazer com que todos esses problemas apareçam. Nada
vai ficar escondido. Nada fica escondido quando você vive diante de Jesus Cristo, diante da luz. Ele expõe todas as coisas. Essa exposição nos livra das trevas. Essa exposição nos tira das trevas e nos coloca no caminho da luz. Amém? Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também escolheu. Então, peraí, é uma contradição. Jesus falou que não ia subir e de repente ele sobe para a festa. Mas ele fez isso propositalmente, porque ele não queria que as pessoas vissem ele. Então ele foi em segredo. Lembrando que a festa, como nós já falamos no começo, eram 8 dias, né? Então, pulando para o 14, quando a festa estava na metade, Jesus subiu no templo e começou a ensinar. Começou a ensinar de forma discreta, ele não chamou ninguém, as pessoas começavam a chegar. Por quê? Porque as pessoas estavam aguardando Jesus. Elas já ouviam burburinho sobre Jesus. Quem que é esse cara que tem gente falando que ele pode ser o tal do Messias prometido? Quem que é esse cara que veio libertar Israel? Que veio nos salvar? Quero ouvir. Quem que é esse cara que cura? Que opera milagres? Quem que é esse? Que realiza obras que os homens não conseguem, transforma água em vinho. Quem que é esse cara que cura paralíticos, faz paralíticos andarem? Quem é esse cara que que cura os cegos, fazem cegos enxergarem? As pessoas queriam saber quem é esse cara que tem palavras de conforto, de amor, de vida. Eles estavam mortos, mas Cristo trouxe vida. Então, pulando aqui pro 25, então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aí o 27, mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então os fariseus, aqueles que estavam contra Jesus, já começaram a questionar e falaram que eles saberiam quando que ele ia vir, porque eles falavam que ele era nazareno e o Messias era de Belém, né? Deveria vir de Belém. Mas Jesus nasceu em Belém e ele não ficava falando que ele era de Belém, porque ele não queria que vocês acreditassem, que nós acreditássemos, que aquele povo acreditasse nele, porque ele está mostrando quem ele era. Nós devemos acreditar em Deus, em Cristo, ter fé por uma revelação dele. Ele quer que nós creiamos nele e ele se revele a nós. Essa revelação, ela vai vir até nós através da nossa entrega, da nossa fé, da nossa confiança nele. A partir do momento que você entrega o seu coração ao Senhor, ele se revela dia a dia e de forma completa a todos nós. Amém. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu conheço, porque veio da parte dele e ele me enviou. E ele está falando de Deus. Então Deus enviou ele. E aí ele ainda diz no 33: estou com vocês por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Então aproveitem, eu estou com vocês por pouco tempo. Eram 3 anos só. Quem não queria ter vivido esses 3 anos vendo, convivendo com o próprio Salvador, com o próprio Jesus Cristo? Imagine a graça, a maravilha de estar com ele. Será que nós íamos crer nesse homem igual qualquer um aqui? Será que nós íamos crer nas palavras dele? E aí, no último dia, 37, no último dia e mais importante dia da festa, o 8º dia, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Olha a diferença, ele ainda não tinha se manifestado, de repente ele começou nos primeiros dias a ensinar ali de forma discreta e falar. Ele fala: ele se levantou em alta voz, ou seja, ele queria agora que as pessoas vissem ele.
Ele estava ali para se manifestar aos seus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele se manifestou e ele se deu para todos nós. Ele se entregou para que aquele que tem sede venha a mim e beba. E ele fala que essa água que você bebe, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai ter fome quando você se alimentar dele. Porque ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ele é aquele que supre tudo aquilo que precisamos. Ele encerra qualquer tipo de dificuldade nossa. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso maná. Ele é o pão dos céus, o pão de cada dia nosso. Então, Jesus, ele falou, venha a mim e beba. E quem beber dele, quem beber de Jesus hoje mesmo, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso é uma coisa natural. Não é falando, ó, essa pessoa tem um dom, essa pessoa tem isso, tem aquilo. Se você beber, se você se alimentar, se você conhecer a palavra de Deus, você buscar, você entregar a sua vida a Deus, do seu interior vão fluir rios de águas vivas, vai fluir a palavra de Deus. Você vai ser como Ele é, você vai ser a imagem e semelhança de Deus, você vai profetizar e a palavra vai se cumprir. Você vai criar um dia abençoado e esse dia vai ser abençoado. Você vai curar, você vai pôr as mãos sobre as pessoas, você vai curar. Não é por você, não. É por Ele em você. Não é mérito seu. É tudo por Ele. Mas nós somos aqueles que realizam as obras de Deus nessa terra. Ele ficou 3 anos. Ele foi embora e nos deixou o seu Espírito, conforme foi falado aqui. O Espírito Santo, o Espírito que veio para ser nosso intercessor, para ser o nosso paráclito, ou seja, nosso advogado. Tem 3 advogados aqui, hein? Desculpa os 3 advogados, mas ele é o maior dos advogados. Ele é o maior. O Espírito Santo advoga por nós a Deus. Com quem que ele advoga? Ele advoga a Deus porque nós não somos merecedores, nós somos pecadores, nós temos inúmeros erros na nossa vida, mas ele advoga a nós. E cada vez que você pisa na bola, que você erra, ele está lá só te esperando para que você vá, entregue sua vida a ele, se arrependa, e ele vai devolver isso com abundância de graça, com abundância de amor. É difícil perdoar o marido, a mulher, é difícil perdoar o filho. Eu acho que é mais fácil, né? O filho a gente tem mais facilidade de perdoar. Agora, como que é com o marido e com a mulher? Quantas vezes na sua vida Deus precisou te perdoar? E quantas vezes Ele negou o perdão dele para você? Ele é a maior expressão do amor. E é só nele que nós vamos encontrar esse amor. E é só nele que nós vamos conseguir perdoar nosso marido, nossa mulher, perdoar nossos filhos, perdoar nossos pais, perdoar nossos amigos. É só nele. Nos perdoar, só nele. Ele tem essa capacidade, e essa capacidade é colocada em nós. Amém. Obrigado, Senhor. Ô Rafa, mas ele deixa bem claro aí, aquele que crê em mim, conforme a Escritura. Como diz a Escritura. Como a gente acha, como ele é. Aquele que crer em mim, né? É só isso. Conforme a Escritura. Mas é só isso. Ele não pediu mais nada. Gente,
Isso é duro, mas ele não pediu nem para vir aqui na igreja. Ele não pediu. Não. Ele não pediu para você realizar um tanto de obras. Ele pediu só para você crer. As obras são consequência da sua fé. Você não consegue viver uma vida com Deus e depois ficar sem realizar obras. Você se sente na necessidade. Você sente muito mais prazer nisso do que em qualquer profissão que você tenha, do que em qualquer churrasco, futebol, do que qualquer chocolate. A presença de Deus é o local onde mais você vai encontrar prazer. Amém. Tudo floresce. Tudo. E pode passar, Celina, para terminar. Jesus tabernaculou entre nós. Por que esse bendito nome desse tabernáculos, então? Bom, vamos lá. É João ainda, né? Só que o João 1. Como eu amo o livro de João. Eu amo a Bíblia inteira, mas o livro de João eu tenho um negócio assim com ele. João 1, 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra. Quem? Jesus. Ele está falando do Filho aqui. Ele estava com Deus, com o Pai. E era Deus. Opa! Então ele estava com Deus e ele era Deus. Ele é Deus. Ele é divindade. Ele estava com Deus no princípio. Por isso que nós só devemos e podemos adorar a Ele. Nós não adoramos a anjos, nós não adoramos a ídolos naturais, nós só adoramos a Ele. Essa é uma ordenança. Era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E aí, no 10 ele fala: aquele que é a palavra, o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. A Bíblia, como a gente fala já há muito tempo, ela é um livro jurídico. A Bíblia é um livro jurídico. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós não nascemos pela vontade do homem. Nós nascemos pela vontade de Deus. Amém. E o mundo não o conheceu. O mundo ainda não o conhece. Mas aqueles que conhecem são filhos de Deus. Essa é a nossa dádiva. E aí o 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Algumas traduções da Bíblia diz: ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra do original grego, no que foi escrito, que seria habitou, é tabernaculou. Essa palavra se chama esquenosen. Tá aí? Ali, ó. A palavra esquenosen, essa palavra é tabernaculou. O que é tabernacular? É habitar temporariamente. Então, uma habitação temporária. Por isso que a ligação umbilical entre Jesus e a festa dos tabernáculos. Porque ele veio e ele habitou temporariamente em um corpo humano. Ele habitou durante 33 anos num corpo humano. Mas ele já existia desde o princípio, como fala aqui em João 1, no princípio ele era a palavra. Então ele já existia. E ele veio, tabernaculou-se durante um tempo e subiu e assentou à direita do Pai. E ele está lá. E ele virá novamente para reinar. E nós reinaremos junto com ele. Amém. Nós reinaremos no reino de nosso Pai. E então ele tabernaculou temporariamente. Tá? Ele habitou temporariamente.
como eram as cabanas na festa dos tabernáculos. E qual que é a ligação umbilical? Jesus nasceu no período da festa dos tabernáculos. Eu vou terminar essa parte. A próxima parte seria sobre isso. Eu não vou falar porque eu sei que já ficou longo, tá? Depois, se precisar, eu faço, para quem quiser, um vídeo explicando por que as escrituras mostram e comprovam que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos e não em dezembro. Hoje já, mesmo a Igreja Católica que trazia isso, hoje as pessoas já têm essa consciência que a data verdadeira do nascimento de Jesus não é dezembro, não é 25. E as escrituras mostram isso, mas é uma revelação maravilhosa de que ele nasceu nas festas dos tabernáculos. Por isso a ligação umbilical. Porque Deus não faz as coisas à toa. É o cumprimento da festa dos tabernáculos quando ele vem e nasce nessa festa, habita temporariamente, tabernaculando com a gente e vai. E o que acontece? Nós estamos tabernaculando neste mundo. O que quer dizer isso? Nós estamos habitando temporariamente. Nós vamos passar esse corpo que nós temos. Ele é um corpo passageiro. Mas como seus semelhantes, nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Desde Gênesis é falado. Como seus semelhantes, habitaremos permanentemente com Ele em um corpo glorificado. Por que glorificado? Porque toda a glória está nele. Porque nós nunca conhecemos, como foi falado hoje mais cedo na reunião, nós nunca podemos ver Deus Pai, porque a glória dele é tão grande que nós não temos condições de ver. Nós morreríamos, conforme fala a palavra, se você visse a glória. Por isso que nos dá acesso a ele é o Filho. E aí, esse corpo aqui já não vai permanecer mais. Esse corpo que a gente vai lá na academia, trabalha ele, alguns fogem da academia, outros não, né? Mas a gente está sempre aí preocupado. As mulheres aí se embelezam todas, maquiagem e tal. Ele acha você lindo do jeito que você é. Amém. Ele te fez perfeito. Graças a Deus. Ele te fez perfeito. Porque aos olhos do Pai somos todos iguais. Ele não vê diferença entre judeu, grego. Ele não vê diferença. Aos olhos do Pai somos todos iguais. Então, na glória dele, nós viveremos eternamente. Amém. Filipenses 3, 20 e 21 para terminar. Quem tiver aí, pode ler. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém. Amém. Nós somos cidadãos do reino. Amém. Nós somos cidadãos do reino e nós estamos esperando ansiosamente a volta do nosso Deus, nosso Salvador. Ninguém está falando aqui que você não pode curtir a sua vida, que você não pode... Nós temos muitas coisas, Deus dispôs isso para nós. Tudo que está aí foi disposto por Deus para nós. Viva essa vida intensamente, mas viva Ele acima do que você pode viver de forma natural. Viva Ele, se exponha a Ele, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, no mais, tudo Ele fará. Amém. Ele nos capacita, então, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará nossos corpos humilhados
tornando-se semelhantes ao seu corpo glorioso. É isso. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a maravilha da sua manifestação, da manifestação do seu corpo, porque o Senhor nos concedeu o poder de sermos chamados filhos de Deus, porque o Senhor hoje habita em nós, porque o Senhor habita em nós e o seu desejo é só que nós adoremos a Ti, Senhor, que nós possamos expressar nessa vida a maior e mais perfeita adoração ao seu nome, que nós possamos expressar quem Tu és para esse mundo, Senhor, para mover as pessoas para que elas creiam no Teu nome, para que essas pessoas entendam a maravilha de poder estar diante de Ti e adorá-lo com todo o nosso coração, Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior do que estar diante de Ti. Nós Te amamos, Senhor, e queremos. Faça essa festa desses tabernáculos um período de novas experiências, de experiências grandiosas em que nossas vidas não serão mais as mesmas. Tudo que é velho ficou para trás e tudo se faz novo nesses dias. É o tempo da luz, é o tempo da graça e é nessa graça que nós habitamos. Obrigado pela sua graça, pela sua maravilhosa graça, que hoje nós podemos estar contigo, Senhor. Amém. Celina, joga só aí pro lado rapidinho. Então aqui depois vai falar sobre quando Jesus nasceu, mais uma. Aqui tem o calendário, tá? Foi extraído do livro do Adiel. E aí eu acabei acrescentando algumas coisas para entender melhor. E pode passar mais uma. Essa é a mensagem final. Celebre Jesus nessa festa. Amém. Adore ao Pai. Amém. Aleluia. Só para esclarecer. Alô? Obrigado. Está ouvindo? Tá ligado? Só para esclarecer algumas coisas sobre a festa e o calendário. Eu estava conversando com ele agora, e os mais jovens, adolescentes que estão aqui, tem exatamente, eu levei algum tempo com dificuldade